Salmo 144, Salmo capítulo 144, eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 2. Hoje eu quero pregar algo que o Senhor me deu de presente. Todo mundo sabe aqui que eu quarentei na terça-feira, né? Quarentei terça-feira, agora sou um senhor, agora vocês me devem mais respeito. Mas o Senhor me deu um presente na quarta. Acordei cedo como sempre. Fui lá orar, meditar, ter meu tempo com Deus. E o Senhor me deu alguns conselhos muito especiais. Um em cada salmo que eu li. Na verdade, eu li mais de um salmo, mas foram 3 conselhos muito especiais que estavam ali em 3 salmos que eu li naquela manhã. Isso me marcou muito. Eu tomei nota. Falou ao meu coração, queimou dentro de mim, me fez mudar totalmente aquilo que eu estaria ministrando na Greenhouse naquela terça-feira. E quem estava, na nossa reunião, Greenhouse é uma reunião que eu tenho com os líderes aqui da igreja, toda terça-feira. Eu falei exatamente disso, mas eu não tinha preparado esboço nem nada. E hoje eu vou estar pregando essa mensagem, que é justamente esse presente que o Senhor me deu na terça-feira. Então, queridos, estejam com o coração aberto de vocês, porque é algo muito simples, mas que para mim foi algo bem profundo. E eu espero que ministre o coração de todos os irmãos. Salmo capítulo 144. Vamos ler do verso 1 ao verso 2. O texto diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Somente até aqui, feche os seus olhos por mais um momento, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã tão especial, pelo privilégio, Deus, que o Senhor nos dá nessa manhã de estarmos aqui reunidos em Seu nome, para poder, Jesus, aprender mais de Ti. Reconhecemos a nossa pequenez, a nossa limitação, que nós, Pai, não temos habilidades, Pai, naturais, Pai, para poder compreender, Senhor, as verdades que o Senhor deseja nos ensinar. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Nós, Pai, não temos para onde ir, Senhor, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós recolhemos toda a nossa arrogância e também limitação, Senhor, nessa manhã, e reconhecemos que nós dependemos do Teu Espírito para acessar, para entender, para compreender, e por isso, Deus, com toda a humildade do nosso coração, Senhor, nessa manhã nós Te pedimos, conceda-nos, Pai, espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Ilumina, ó Deus, os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que venhamos compreender as verdades, Deus, contidas nos textos que nós leremos. E Deus, ilumina, traz vida, Senhor, em entendimento, muda todo o nosso ser nessa manhã. Eu te peço, nós queremos sair daqui diferente da forma como nós entramos, queremos carregar esses conselhos eternos, para que a nossa vida, Senhor, seja transformada e venhamos viver, Senhor, exatamente no padrão que o Senhor estabeleceu para nós. Eu oro, Pai, para que o Senhor me consuma com Teu fogo, me dando ousadia, me dando intrepidez, Senhor, para falar aquilo que vem do Teu coração de forma simples, que até uma criança consiga compreender. Em nome de Jesus, que eu seja um canal limpo, que não fale de sabedoria humana minha, mas aquilo que vem do Teu coração. E todos nós saiamos daqui transformados, edificados. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu decidi chamar o tema, o tema dessa ministração de conselhos eternos, porque de fato o que eu vou compartilhar com vocês são coisas muito simples, que vocês já ouviram de vários pastores, já ouviram de mim, já ouviram do seu líder, já ouviram de muitas pessoas. São coisas muito simples. Nesses 40 anos, obviamente, todo aniversário, eu não sei se isso é uma característica da gente quando a gente vai ficando mais velho, porque eu tenho percebido isso a cada ano que passa mais para perto agora, entendeu? Não percebi isso muito lá atrás, não. A gente vai ficando muito reflexivo, sobre a vida, sobre o que nós construímos até aqui. Aqueles que têm mais de 40, é assim mesmo, gente? É dessa forma, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando reflexivo sobre... Então, tenho ficado muito reflexivo. Essa semana foi uma semana muito emotiva para mim, seja pelas mensagens que recebi, seja pelas memórias que eu visitei. E esse momento em que eu estava meditando na terça-feira, e eu concluí exatamente nessa terça,
uma longa jornada que já ia por aproximadamente 3 meses, nas minhas devocionais, em cima do livro de Salmo. E terminou exatamente no dia do meu aniversário. E aí o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra muito simples, mas como eu disse, cheia de verdades. E o primeiro ponto, talvez, a primeira verdade, né, o primeiro conselho eterno que eu gostaria de compartilhar com vocês, está exatamente nesses 2 versos que eu acabei de ler. E que eu poderia resumi-los em uma pergunta. A pergunta é: quem é Deus para você? Davi vai apresentar aqui quem era Deus para ele. Ele vai nos apresentar algumas características de Deus, a partir de algumas metáforas que eu vou abordar com vocês. Mas é muito importante você refletir nessa questão, nessa pergunta: quem é Deus para você? Seria Deus para você alguém, né, que vive lá longe, no céu, quase que inacessível? Ou seria Deus para você um velho mal-humorado, esperando você pecar para enviar um raio na sua cabeça? Ou trazer um juízo, né, algum tipo de castigo sobre você? Seria Deus alguém que só vê a maldade do que você fez? Um velho rabugento? Você entende o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas que têm essa concepção de Deus como alguém muito distante, inacessível, como alguém que só castiga quem peca. E é interessante como as suas convicções, ou a maneira como você enxerga Deus, vai falar muito daquilo que você vai viver na sua vida, porque nós colhemos exatamente da nossa fé. Aquilo que nós cremos vai, de alguma maneira, influenciar naquilo que nós vivemos. Porque se nós cremos errado, nós pensamos errado, logo nós vamos colher coisas ruins. Mas se nós cremos certo, nós pensamos certo, isso renova a nossa mente e nós vamos colher aquilo que Deus tem para nós. Quais são as suas convicções sobre Deus? Elas estão certas ou elas estão erradas? E aí Davi aqui, ele vai recorrer de fato àquilo que nós chamamos, né, dentro do português, aí quem estudou um pouquinho de português sabe que é metáfora. Davi vai recorrer a algumas comparações implícitas para tentar descrever quem era Deus para ele. E queridos, não existe nenhum elemento na criação que consiga apresentar a grandeza e a perfeição de Deus. Não há nada, tudo é limitado. Para exemplificar a Deus, nós temos que recorrer a vários exemplos, a várias metáforas. E é exatamente isso que Davi vai fazer aqui. Ele começa dizendo: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Ele começa o seu salmo bendizendo ao Senhor. Ele diz: bendito seja o Senhor. Vocês conseguem perceber que não há nenhuma murmuração? Tive que mudar minha dieta, meus irmãos. Agora eu tenho que ficar comendo nuts. Já vi que o pessoal que faz a saúde voluntária já entendeu. Já tem um pratinho de nuts ali que ninguém come, só eu. Então tem nozes. Não sei como é que fala as nuts, todas elas em português, porque eu não comia no Brasil. Castanha, todas essas coisas que ninguém come, né? Só que sempre fica um pedacinho, né? Seca a garganta, cai. Sempre fica. Então me perdoem. Mas Davi, ele começa bendizendo o Senhor. Bendito seja o Senhor. Não há nenhuma murmuração, ele vai expor o seu coração é de gratidão. Deus é bendito, o Senhor é bendito, por quê? Porque Ele tem me abençoado tanto, Ele é minha rocha, Ele é o meu porto seguro, Ele é quem adestra as minhas mãos. Você vê que Ele só engrandece ao Senhor a gratidão. Como é que você começa o seu dia? Como é que é o seu tempo de oração? Você mais pede ou você mais agradece? Como é que você se achega ali? Como é que é o seu tempo? Como é que é o início? Você bendiz o nome ou você só murmura? Nós percebemos, né, uma diferença bem clara na maneira como Davi vai começar os seus salmos, principalmente no final do salmo, e como que Jó faz as suas orações, principalmente ali no meio do livro. Vocês conseguem perceber o que eu estou querendo dizer? Ele agradece, ele exalta, e aí ele vai dizer primeiro: rocha
minha. Ele vai descrever Deus, então, como eu disse, com várias ilustrações, e a primeira metáfora que ele usa é justamente essa, rocha, rocha minha. Eu preguei sobre Deus como sendo rocha algumas semanas aí atrás, antes de eu sair de férias, na verdade. Quem estava aqui, quem é que lembra dessa pregação? Se você não lembra, está lá no YouTube, você consegue acessar. Mas ele vai apresentar Deus então como rocha. Obviamente Deus não é uma pedra, como eu preguei naquele culto, mas rocha é uma metáfora, ou seja, uma comparação. Existem características na rocha que Deus carrega, que nos fala de estabilidade, nos fala de firmeza, onde nós podemos sim calçar os nossos passos. Por quê? Porque Deus é estável, Ele é firme, Ele é sempre o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Ele é imutável, Ele será sempre o mesmo. Podemos confiar e descansar, porque Deus não muda de humor. Ele não é bipolar, queridos. Não é verdade? Ele é o mesmo sempre. Ele é a nossa rocha eternamente. O texto continua dizendo que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Nessa batalha, meus irmãos, que todos nós aqui fomos colocados, nesse combate no qual Ele nos colocou para lutar, nessa carreira que Ele nos colocou para cumprir, você precisa entender que Ele é aquele que te adestra. Meu irmão, Deus não te colocou no meio de algo e te disse, te vira aí agora. Ele não te colocou no meio disso e falou, agora se vira. Não. Ele te chamou, mas Ele também te capacitou. Ele é aquele que te adestra, ou seja, é aquele que te treina, é aquele que te capacita, é aquele que te equipa, é aquele que vai com você. Não olhe para si mesmo e pense que você é incapaz para fazer aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não, meus irmãos, se Ele te chamou, Ele é aquele que vai à sua frente. Se Ele te chamou, é aquele que te enche, não é verdade? De uma série de capacidades, de características. Ele é aquele que coloca na sua mão todos os recursos que você precisa, porque Ele é aquele que te adestra, Ele é aquele que te treina, e Ele é aquele que te capacita para vencer a batalha. O texto continua dizendo lá no verso 2, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e a quem me submete o meu povo. Quero destacar apenas duas falas aqui nesse versículo. Primeiro, é como Davi vai fazer referência ao Senhor como sendo a sua misericórdia. O autor de Hebreus, ele vai dizer, lá no capítulo 3, se eu não me engano, que nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Sabemos que encontraremos nele o quê? Socorro para tempo oportuno. Assim como Davi, assim como o autor de Hebreus, nós precisamos ter essa convicção de que Deus é um Deus de graça e misericórdia. Ele nos perdoa, Ele nos dá novas chances, Ele nos dá novas oportunidades. Vocês estão aqui comigo, gente? Estou achando vocês muito calados. Ele é a minha misericórdia, Ele é a minha graça, é Ele quem me deu este acesso, foi Ele quem decidiu. Queridos, todos nós merecíamos inferno, mas Deus é aquele que decidiu dar favor e graça a todos aqueles que mereciam condenação. É assim. Eu vou pregar hoje à tarde no culto inglês essa mesma ministração, e é muito interessante a maneira como algumas versões em inglês vão fazer referência ou traduzir esse texto, dizendo que Ele é o Deus do amor infalível. Né? Graça e misericórdia nada mais é do que este ato de um amor que não falha. É a maior expressão de amor. Eu sou pai, eu tenho uma filha, eu amo a minha filha absurdamente, é um amor incondicional, incontrolável, mas quantas vezes eu já falhei nesse amor? Mas Deus não. O amor dele, ele nunca falha. A misericórdia de Deus é expressada e percebida exatamente neste amor, no qual fez ele descer do céu e encarou uma cruz no meu e no seu lugar. Meu querido irmão, você deve ter certeza da misericórdia e da graça de Deus para com você. Eu vou falar sobre esse ponto ainda num outro verso que eu vou ler de outro salmo. O texto continua dizendo, fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo. Fortaleza, alto refúgio e escudo. Vou nos falar que Ele é a nossa proteção. Acho que só o pastor Gustavo está comigo aqui. Vou repetir.
fortaleza, alto refúgio, escudo nos falam que Deus, Ele é a nossa proteção. Meus queridos, temer o quê? Temer por quê? Se eu estou escondido no meu próprio Deus. Ninguém consegue me tocar, ninguém consegue me acessar, o diabo não consegue de maneira alguma me tocar, porque eu estou revestido em Cristo, eu estou guardado nele, eu estou escondido nele. Não há ninguém, não há inimigo, não há demônio. Eles podem até tentar, eles estão ao nosso derredor ali tentando, mas eu estou escondido no meu Deus, eu estou guardado nele. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é o lugar que eu me escondo, Ele é a minha proteção. A minha proteção tem nome, é o Senhor dos Exércitos, é Jesus Cristo, é o meu Senhor. Ele é meu libertador, Ele me libertou de tantas cadeias, Ele me libertou de tanta escravidão, de tantas coisas que eu fui preso e amarrado. E a maior libertação que eu vivi foi quando Ele me libertou de mim mesmo, da maldade que habitava em mim, daquele pecado que eu era escravo, daquela natureza que me escravizava, todas essas cadeias que me prendiam, Ele me libertou. Eu não conseguia me livrar delas, eu não conseguia me libertar delas, foi necessário que Ele viesse à terra e me libertasse delas. Meu querido, Ele é o teu libertador. Tenha certeza, convicção no caráter do Deus que você serve. Ele não é um velho mal-humorado, Ele não está tão distante, inacessível, Ele veio habitar dentro de você. Você não pode estar mais perto dEle do que você já está. Ele é a sua rocha, Ele é a sua estabilidade, é Ele quem te capacita, é Ele quem te adestra para a batalha, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança, Ele é o seu libertador. Nós precisamos ter convicção, certeza de quem é o Deus que nós servimos. Muitas vezes, nos atendimentos pastorais, eu vejo as pessoas tão aflitas por conta das pressões, das coisas da vida. E a primeira coisa que eu tenho que lembrar é, querido, em quem que a sua vida está estabelecida? Quem é que te conduz? Em quem que você deve descansar? Aonde está depositada a sua esperança, a sua fé, a sua confiança? Muitas vezes nós ficamos aí perdidos de um lado por outro, ansiosos, angustiados, porque de fato, infelizmente, nós não temos uma convicção no que ou em quem está estabelecida a nossa fé, a nossa vida. Meu irmão, você precisa conhecer o caráter de Deus. Esse é o Deus que você serve. Ele é sua rocha, Ele é o seu libertador, Ele é a sua misericórdia, Ele é o seu porto seguro, Ele é a sua proteção, Ele é, somente Ele. Eu quero agora falar de um segundo conselho. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos 143, é um salmo antes. Eu sei que eu sou sistemático, quem me conhece sabe disso. Então para mim andar de trás para frente é uma loucura. Na verdade pregar com uma marca de água debaixo da minha caneca já é difícil. Eu aqui estou lutando o meu toque, que eu já venci aqui, eu queria pedir a produção lá em cima para limpar, mas eu falei, não vou passar essa vergonha na frente do pastor Gustavo. Mas acabei não aguentando. Mas eu estou pregando de trás para frente, gente. Tá? Isso mostra que Ele é meu libertador. Aleluia. Entendi que eu tenho que me libertar de mim mesmo, meus irmãos. Quando eu acho que o negócio está assim, caramba, mas Deus está fazendo tanta coisa aqui em Dublin, tanta coisa acontecendo, eu vou e recebo um desafio maior. Né? Hoje de manhã acordei, pensei, deixa eu mandar uma mensagem para os pastores, né, para os líderes, para desejar um bom culto, poderoso, né, e tal, não sei o que, aí mandei. Eu esqueci que no culto na Austrália já aconteceu ontem à noite pra gente, né? Aí eu tenho que me adaptar ao fuso de 9 horas à frente. Vamos lá, já é ano novo na Austrália, né, gente? Vamos lá, Salmo 143, verso 8, diz assim: faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Você levou a sério minha brincadeira, né, Maria? Eu não vou desprezar o seu lenço, muito obrigado. Me perdoe, meus irmãos. Vamos lá. Faz-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo as minhas mãos. Um outro conselho que eu recebi do Senhor está exatamente aqui nesse verso que nós acabamos de ler. Uma coisa tão simples, conhecida por todos nós que estamos aqui nessa manhã, mas que é vida e que não deve ser desprezada.
Davi vai nos apresentar que ele buscava ao Senhor todas as manhãs. Uma vez, queridos, que você conhece Deus, que você sabe quem Ele é, você precisa se relacionar com Ele todos os dias. Ele, como eu disse, Ele não está tão longe lá no céu. Ele está perto, mais perto do que você possa imaginar, dentro de você. E mais do que isso, Ele deseja, Ele está desejoso de se relacionar com você todas as manhãs. Davi vai nos apresentar um princípio aqui tão extraordinário. Me faz ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti eu confio. Pela manhã, meus irmãos, é a primeira coisa do seu dia. Tem gente que fala, pastor, mas de manhã eu não estou muito. Eu sei, porque eu também demoro para acordar. Eu não sou aquela pessoa que acorda, o dia começou. Não, eu demoro uns 20 minutos a 30 para entender que o dia começou de fato. Minha esposa demorou quase, quantos anos para você entender isso, ali? Vou entender agora, quase. Sabe, eu tenho que deixar o Fábio quieto, até ele vir falar comigo. E aí, eu sempre deixei para fazer a minha devocional, minhas coisas, sempre, de fato, quando eu estava despertado. Mas eu entendi que não, tem que ser a primeira coisa do meu dia. Porque é Ele que, de fato, desperta a minha alma. E, queridos, vocês têm recorrido aí por tempos, por anos. É a primeira coisa. É o que eu faço, é o meu primeiro encontro. Eu passo um cafezinho, que eu preciso do café para dar uma despertada, para não dormir em cima da Bíblia. Sento lá no meu sofá, abro a minha Bíblia, coloco uma música e começo ali. É a primeira coisa. Davi vai dizer que faz-me ouvir. E ouvir o quê? A sua graça. Eu acho interessante a perspectiva de Davi, porque dentro do Antigo Testamento, dentro da Antiga Aliança, nós vemos que Davi tem uma compreensão diferente dos seus contemporâneos ou do povo da sua aliança. Davi, ele estava naquilo que é conhecido, como a dispensação da lei ou a aliança mosaica, aquele período ali em que tudo era baseado na lei. Mas nós vemos que Davi, ele tinha uma compreensão de que Deus era um Deus misericordioso e Deus era um Deus de graça. Ele sabia que o Senhor era, sim, um Deus de graça e que queria aliviar o fardo do seu povo. E é interessante que nós vemos, em vários textos, Josué vai falar sobre isso, meditar na lei. A lei. Mas Davi, ele vai nos levar a pensar exatamente dentro daquela aliança, de uma forma diferente, a meditar na sua graça. É interessante você perceber essa perspectiva, de que quando você se achega ali, para meditar, para buscar a presença, para ter um tempo com o seu Senhor, queridos, é o momento de aliviar seu fardo, é o momento de tirar qualquer peso, não é um momento para você aumentar o seu fardo, porque a lei, infelizmente, ela nos leva à cobrança. Quando nós meditamos na lei, nós vemos que nós não estamos bons o suficiente, mas quando nós meditamos na graça, naquilo que a palavra nos apresenta, no amor de Deus revelado em Jesus Cristo, nós percebemos que há um alívio de fardo, que é uma retirada de peso. É exatamente isso. O texto continua dizendo, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Com toda humildade, nós vemos Davi pedindo isso ao Senhor. Irmãos, ele era o rei de Israel. E com toda humildade do seu coração, ele vai pedir, eu preciso das suas direções. Eu elevo minha alma a ti para que o Senhor me dirija, para que o Senhor me mostre. Assim como os discípulos, como Pedro, ele vai pedir a Jesus, ele vai dizer, Jesus, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir, queridos. Nós podemos, na nossa mente, pensar em inúmeras decisões, em muitos lugares, em fazer uma série de avaliações e concluir qual direção melhor tomar. Mas, queridos, sem Deus, nós andamos no escuro, nós estamos vulneráveis e facilmente podemos cair em armadilhas. Nós precisamos, com toda humildade do nosso coração, ir até Ele e pedir, revela-nos, mostra-nos, para onde nós devemos seguir, para onde eu devo dirigir. E Deus, Ele tem na sua graça uma orientação diária para você. Pedir a Ele direção e orientação, isso deve fazer parte da nossa vida. Se você voltar alguns versos aí da sua Bíblia, no mesmo capítulo, o verso 6 diz assim, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui entre nós que é do centro-oeste do Brasil? Mato Grosso do Sul, sempre tem, Goiás, Minas Gerais,
né? Tem uma parte ali no estado de Minas Gerais que parece mais cerrado do que, de fato, sudeste. De junho a setembro é o que nessa época, gente? Essa região é quente, sempre, né? Quente é o ano inteiro. Mas é o que? Seco. E eu lembro que eu vim do Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte sabe que não chove também. E uma das primeiras, primeiro, né? Ver que o inverno é seco. Que não chove. O inverno no Rio chove sempre, chove bastante. Aí chega lá, vê que o inverno é seco, chega a ser frio, muito à noite é frio, de manhã cedo é muito frio, depois faz aquele calorzão durante o dia. Mas a gente vai andando pela rua, a gente vê a calçada, a gente vê os canteiros, a gente vê que a grama foi embora. Não é verdade? Que ela não aguenta ficar sem água. E aí fica aquele chão, aquela terra rachadinha, não é isso? Quem é do Centro-Oeste sabe do que eu estou falando, não é verdade, gente? Pode? É uma terra rachada, porque ela precisa de água. Aquela terra rachada, ela vai demonstrar para nós uma necessidade, que a terra, ela precisa de água. O que Davi vai fazer aqui é exatamente essa analogia, essa comparação, comparar a alma, a nossa alma, a uma terra seca. Ou seja, a alma sem a presença, a alma sem acessar a Ele, a alma sem ter tempo com Ele, é como uma terra seca, clamando por água. Nós não podemos tornar o nosso tempo com Deus, nosso tempo devocional, um mero encontro religioso. Eu tenho que fazer, porque o pastor disse que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque senão Deus vai me castigar. Eu tenho que fazer porque senão Deus não vai me abençoar. Não, queridos. O que deve te levar a esse momento é porque a sua alma quer. O que deve te levar a esse momento é porque a sua alma anseia. Assim como a terra seca, ela anseia pela água, a minha alma, ela necessita, ela deseja. Da mesma forma como eu preciso do oxigênio, para que eu possa me manter de pé, a minha alma, ela precisa, ela necessita. O meu coração deseja. Eu não vivo, eu não permaneço de pé. Meus irmãos, o que me acorda cedo todos os dias não é o despertador. É a minha alma, sabendo que ela tem um encontro com Ele. Tem sido assim, todos os dias. Acordo antes do despertador tocar, porque a minha alma quer, porque precisa, porque ela anseia, ela quer encontrá-lo, entende? Não é um ato religioso, mas é um ato de um coração que anseia, que está sedento, e por isso que a sua alma desperta. Se você acordar, queridos, mais cedo que você precisa, não fica chateado não, é o Senhor te despertando, vai lá. Vai para o teu lugar, vai para o teu secreto, vai para a tua sala, vai para onde é o lugar que você separou para isso. Liga lá o som, abre a sua Bíblia e vai mergulhar. Eu queria nessa hora te convidar a você fechar os seus olhos, eu não estou encerrando ainda não. Mas eu quero que você faça uma experiência, feche os seus olhos. Volte-se agora para o seu coração, para a sua alma. Sinta uma sede. Você consegue perceber dentro de você a sua alma clamando, como uma terra seca clamando por água? Por mais que você se encha, por mais que você busque, a sua alma sempre vai estar assim, porque nunca é o necessário. A nossa alma, ela sempre quer por mais. Quanto mais nós bebemos, mais nós temos sede. Quanto mais nós alimentamos, mais nós temos fome. Quanto mais nós conhecemos, mais nós descobrimos que nós não conhecemos a Ele. Quanto mais nós buscamos, mais nós entendemos que devemos buscá-lo. É assim. Você consegue perceber dentro de você um anseio, uma expectativa, um desejo por mais? Meu irmão, é isso que eu quero que seja despertado dentro de você nessa manhã. Você precisa sair daqui com a sua alma sedenta, com a sua alma desejando, ou talvez percebendo o que ela necessita, percebendo o que ela deseja. É isso. Pode abrir os seus olhos, eu quero terminar com o último grande conselho eterno que está lá no Salmo 141, verso 5. O texto diz assim: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. O grande conselho que eu recebi de Deus, lendo esse texto, é o seguinte: ande com pessoas que amem mais a Deus do que você. O texto quando diz assim, fira-me o justo,
Será isso mercê? Talvez você não consiga entender de uma forma direta, né, o que o texto quer dizer. Mas eu quero parafrasear para vocês o que Davi está querendo dizer aqui. Ele vai usar uma figura de linguagem, uma hipérbole, ele vai ao exagero. É um exagero mesmo. Por quê? Porque ninguém quer ser atingido por ninguém. Ninguém quer ser ferido por ninguém. Todo mundo aqui apanhou da mãe, sim ou não? Você gostava de apanhar? Não, mas não foi bom? É mais ou menos isso que Davi está falando aqui. Fira-me o justo. A gente não quer de maneira alguma ser ferido por ninguém. Mesmo por um justo, mesmo por alguém correto. Mas a verdade, querido, do justo, ela pode soar como uma ofensa para você, mas ela deve servir para você como um bom remédio. Tem uma versão no inglês, né, que eu traduzi aqui para o português para vocês, que diz assim: atinja-me o piedoso, e isso será uma gentileza. É exatamente isso que Davi está querendo dizer aqui. Nós precisamos nos cercar de pessoas que amem a Deus, que tenham o mesmo objetivo de buscar a face de Deus, porque elas sempre nos exortarão, elas sempre nos encorajarão, elas sempre nos levarão mais perto de Deus. Precisamos cercar de pessoas, queridos, que amem a Deus mais do que a gente, que busquem, que queiram a Ele mais do que a nós, porque todo encorajamento, toda exortação delas será para nós uma alegria, uma bênção. Por quê? É uma pessoa que a gente quer ser igual, é alguém que serve de exemplo. Nós queremos ter o mesmo fogo, nós queremos buscar da mesma maneira, queremos ser intenso como ela é. Entende o que eu quero dizer? Então todo conselho que essa pessoa traz, todo encorajamento, toda exortação para nós é alegria, é bênção, é encorajamento. Meus irmãos, se eu posso dar um conselho para vocês: não se cerquem de bajuladores. Cerquem de pessoas que falem a verdade, por mais que ela doa. Ela é gentileza, ela vai te encorajar a crescer. É óbvio que você não deve se desligar das pessoas ímpias nos quais você ainda tem um relacionamento, porque você é luz na vida delas, mas você deve escolher quais são as mesas que vão te influenciar. Quem é que vai influenciar você? E quem que você vai ser influência? Você precisa ser intencional nesse sentido. Quem são as pessoas que vão me influenciar? O ímpio não deve ser uma influência na minha vida, mas eu na vida dele. Agora, as pessoas que devem me influenciar são esses amigos piedosos que o Senhor está colocando para caminhar ao meu lado. Jesus tem amigos, meus irmãos, e quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele nos conecta com esses amigos. É um privilégio poder caminhar com esses irmãos. Você deve reconhecer que esse é o maior presente que o Senhor te deu depois dele mesmo. Foi uma família espiritual no qual você pertence, no qual você faz parte. Valorize esses irmãos, valorize o GC que você está, valorize as pessoas que Deus colocou ao seu lado para caminhar junto. Se você ainda não se conectou, meu irmão, não perca tempo. Se conecte ao GC, se conecte aos irmãos, né? Se torne membro da igreja, venha ser um voluntário. Use das maneiras como a igreja permite com que você se conecte a essas pessoas piedosas. O texto continua dizendo, né? Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Eu gosto muito dessa linguagem de Davi, porque ele usa esse exemplo do óleo sobre a sua cabeça em vários textos, em vários salmos. Talvez, meus amados irmãos, aquela experiência que Davi teve quando Samuel adentrou ali na sua casa, chamando ali os filhos de Jessé, e ele era o último, ele chama Davi e ele derrama ali o óleo sobre a sua cabeça, ungido rei sobre Israel. Talvez tenha sido a experiência mais marcante que ele teve na presença de Deus. Isso se tornou um exemplo para quase tudo na vida dele. O exemplo daquilo que é prazeroso, daquilo que é o máximo, poderia dizer. Davi então vai comparar a repreensão de um homem piedoso, de um amigo de Deus, de um amigo espiritual, a como ter o óleo derramado sobre a sua cabeça. Entenda, meu irmão, algo importante que você precisa levar nessa manhã. A repreensão, a exortação, o encorajamento de um irmão ou de uma irmã piedosa, justo, alguém que ama o Senhor, é uma consagração na sua vida, como foi aquele dia em que Samuel derramou o óleo sobre a sua cabeça. Assim como Davi, valorize, não rejeite. Isso é muito importante.
Pode parecer muito simples tudo que eu falei nessa manhã para vocês, mas eu entendo que é conselho que você deve levar para o resto da sua vida. Primeiro, quem é Deus para você? Caminhe na convicção de que Ele é um Deus, é um Senhor estável. Ele é firme, Ele te capacita, Ele te adestra, Ele é a sua segurança, Ele é o seu protetor, Ele é o seu libertador. Busque o Senhor de todo o seu coração, deseje buscá-lo e faça isso no melhor horário do seu dia. E cerque-se de pessoas que amam a Deus mais do que a você mesmo, e valorize esse relacionamento, nutra isso, seja alguém que intencionalmente mantém, porque isso é proteção, cuidar de Deus na sua vida. Eu queria te convidar, meu irmão, a você se colocar de pé. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu tenho certeza que por mais simples que tenha sido esses conselhos eternos que o Senhor trouxe a você, tem alguma coisa aí talvez que ainda te falha. Talvez você tenha alguns entendimentos errados a respeito de Deus. Talvez você não é uma pessoa que de fato mantém uma vida devocional. Talvez você não é uma pessoa que valoriza as conexões, né? A conexão espiritual que o Senhor tem te colocado. Eu quero que você ore no seu lugar por isso. Antes de nós encerrarmos, eu queria que aí no seu lugar você começasse a orar e pedindo ao Senhor, talvez mais fome, mais sede espiritual, talvez mais zelo, né, de fato pela igreja, pela família espiritual que o Senhor te colocou para pertencer, ou talvez mais revelação de quem Deus é, mas de todo o seu coração. Eu queria te convidar a você orar. Ore aí no seu lugar, ore aí no seu lugar, comece a orar. Vamos, igreja, comece a orar como se tudo dependesse da sua oração. Peça ao Senhor revelação, peça ao Senhor entendimento. Vamos. Fazer um convite nessa hora. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Toda a igreja com seus olhos fechados. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados e as duas mãos sobre o seu coração. Eu queria te fazer um convite nessa hora. Repita uma oração após mim, com todo o seu ser, com toda a intensidade do seu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Mais uma vez, toda a igreja junto. Senhor Jesus, nesta manhã eu te recebo e te reconheço como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu que perdido estava, eu que me desviei, nesta manhã eu retomo para ti, na certeza de que em ti, Jesus, eu encontro acolhimento. Por isso eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue e me torna puro novamente. Escreve o meu nome no livro da vida, da onde ninguém pode apagar. Me dá uma nova chance,
uma nova oportunidade, Jesus, porque eu quero viver para Ti e para Ti somente, em o nome de Jesus. Amém e amém.